Hoje, 21 de abril, é feriado em homenagem a Joaquim José da Silva Xavier, Tiradentes. Além de dentista, ele foi comerciante, minerador, militar, ativista político. No ano de 1789, uma parte da população de Minas Gerais fez uma tentativa de revolta separatista contra o domínio dos portugueses no Brasil. Tiradentes e outras 45 pessoas foram presas. Praticamente 3 anos depois, ele morreu enforcado. Bom, para a gente conhecer um pouquinho mais da história dessa época no Brasil colonial, nós convidamos o professor de História da UPF, doutor em História, Adelar Heinsfeld. Professor, feriados, datas especiais, a gente sempre conta com a sua presença aqui, viu? Muito obrigada por aceitar mais um convite nosso. Para nós é um prazer poder contribuir para o entendimento um pouco mais da nossa história, né? Principalmente porque o senhor nos traz, muitas vezes, versões diferentes da história daquela que nós aprendemos em sala de aula. Então eu lhe pergunto, professor, existem 2 Tiradentes? Perfeitamente. Há um Tiradentes histórico, né, o personagem que se envolveu, né, no acontecimento lá em Minas Gerais no final do século XVIII, e temos o Tiradentes, o herói, o mito que foi construído nesse tempo todo, né? Que é essa segunda alternativa que a maioria das pessoas aprendeu na escola. É, exatamente, porque há uma função política nisso tudo, né? Quer dizer, os heróis, os mitos, eles desempenham uma função política na sociedade onde que eles são construídos, né? A sua heroicidade, né? Uhum. Agora, professor, o Tiradentes da época, esse que era mascate, minerador, ativista político, que outras informações o senhor pode trazer sobre ele? Bem, a conjuntura do final do século XVIII é uma conjuntura de crise do chamado modelo colonial, né? E em Minas Gerais, um pequeno grupo, né, de sonegadores de impostos estão dispostos a separar a capitania de Minas Gerais e mais o Rio de Janeiro e transformar num novo país, separando-se de Portugal, que a melhor maneira para não pagar os impostos atrasados era fazer um novo país, separar-se daquele país que o oprimia, que cobrava esses impostos, né? Estamos vendo aí situações que talvez envolvam até mesmo corrupção, algo que faz parte da construção histórica do Brasil. E eu diria não só do Brasil, né? Eu acho que faz parte da própria sociedade humana, né? E, obviamente, há corrupção, sim, né? Há interesses particulares nisso tudo. O próprio Tiradentes, né, tem interesses particulares nesse envolvimento, porque ele é das 46 lideranças que são presas, ele é o menos abastado, né? E talvez o menos competente também, né? Por quê, professor? Porque Tiradentes, como você já apontou antes, desempenhou uma série de atividades profissionais, além das que você já listou, poderíamos colocar ainda como mascate, mais construtor, né? E me parece que não deu certo em nenhuma delas, né? Como alferes, que ele era, o seu posto militar, né, dentro dos dragões, das minas, ele já estava há mais de 10 anos nessa posição e não conseguia galgar outros postos, né? Então, a gente poderia dizer que faltava um pouco de competência para Tiradentes também, né? E um sujeito que desempenha uma série de atividades, possivelmente não tenha dado certo em nenhuma delas. Só que a historiografia, a literatura, as artes, enfim, transforma isso tudo em algo positivo, como se ele fosse um sujeito competentíssimo, capaz de desempenhar uma série de atividades profissionais, né? Afinal de contas, precisamos de heróis. Precisamos de heróis, exatamente, né? E aí a forma como é criado esse herói, né? Um Tiradentes que acaba assumindo toda a responsabilidade no processo, né? Durante a prisão, que são quase 3 anos de prisão. Tanto é verdade que ele vai ser o único enforcado, né? E ele aceitou, digamos assim, passivamente, né, isso que a coroa portuguesa o impõe, né? Professor, o que essa data de 21 de abril de Tiradentes representa hoje, de fato, para o país?
Eu acho que é uma forma de a gente repensar algumas coisas, né? Repensar os impostos elevadíssimos que nós pagamos, repensar que tipo de Estado nós queremos, repensar qual é o papel de nós enquanto cidadãos no processo de construção da democracia brasileira. Enfim, eu acho que é uma data para refletir e pensar, afinal de contas, o que nós queremos, especialmente num ano como 2014, que temos aí uma grande competição internacional esportiva. Que nos distrai um pouquinho que vai da nos eleição, distrair. não é? Logo depois temos eleições, né, uma eleição geral, que vamos escolher praticamente todos os cargos que nos administram. Enfim, eu acho que é o momento de se pensar algumas coisas, que país nós queremos, né? Podemos dizer, como nos impõe, essa é uma data de comemoração, professor? Eu diria que é uma data de rememoração. De rememorar, porque eu acho que a gente não tem muito o que comemorar, nosso povo, e principalmente nós aqui do Sul, porque o país que eles estavam pretendendo, basicamente era a capitania de Minas Gerais e Rio de Janeiro. O restante do território brasileiro estava fora do projeto de país dos chamados Inconfidentes Mineiros. Professor, sempre nos trazendo grandes lições. Muito obrigada. Um bom finalzinho de feriadão aí para o senhor. E até o próximo feriado, combinamos assim? Perfeitamente. Obrigada mais uma vez, professor.